Olá, João. Primeiro de tudo, agradecer-te a tua disponibilidade e que é um privilégio enorme poder estar à conversa contigo. Como já te disse, sigo bastante o teu trabalho e és uma referência para mim mesmo nesta área da performance desportiva. Vou-te só pedir que te apresentes para quem nos está a ouvir também. Olha, João, antes de mais, eu também agradeço o teu convite e para mim é uma alegria poder partilhar aquilo que mais gosto de fazer e sempre que tenho alguma disponibilidade, e neste caso proporcionou-se, é com todo o gosto que vamos passar aqui algum tempo à conversa e onde podemos partilhar. Espero que não seja só eu, que tu também partilhes as tuas experiências, que nós aprendemos todos uns com os outros. E, e pronto, sou João Lapa, sou recuperador físico no Wolverhampton, faço o trabalho do pós-lesão dos jogadores e trabalho também, tenho um papel também na parte de prevenção de lesões e a parte da ativação pré-treino e pré-jogo também com toda a equipa, mais ações de recuperação, essa é nesta equipa tem sido mais a parte que eu estou mais, pela qual eu sou responsável. Tu já trabalhaste também cá em Portugal, certo? Neste contexto de futebol de equipa, certo? Sim, eu comecei a trabalhar como recuperador físico primeiro. A minha primeira experiência foi no Olhanense, quando o Olhanense estava na Primeira Liga, e, e entrei na altura para, para, para fazer esse trabalho. Era o meu primeiro trabalho assim numa equipa profissional. Eu só tinha trabalhado como preparador físico no ténis. Primeiro foi enquanto estava na faculdade, a modalidade que na altura me chamou para trabalhar na preparação física. Já sabiam que eu era preparador físico, ou que queria ser preparador físico, estava a estudar ainda na altura, mas a primeira modalidade onde eu comecei a trabalhar assim nesta área foi no ténis. E posso partilhar contigo, João, foi uma experiência espetacular. Apesar de serem modalidades muito diferentes, tinha coisas depois muito parecidas, principalmente depois quando se trabalha na área da recuperação, desta parte do readaptador, não é? Recuperador, o trabalho individual, o ténis dá muitas ferramentas, porque é muito treino individual, não é? Trabalha só com o jogador, mas apesar de serem modalidades com características muito diferentes, também têm características muito parecidas. Uma modalidade onde tem bastantes acelerações, desacelerações, movimentos, deslocamentos muito rápidos, muitas travagens, não é? E Mudanças eu de depois direção. apanhei muito desse da experiência no ténis e depois quando surgiu a oportunidade de ir para o futebol, que era a modalidade que eu mais gostava e que eu sempre quis, nunca fui jogador, mas joguei escolas isso, mas era a modalidade que eu mais gostava e era para ali que eu queria ir. E depois, pronto, comecei a ir, depois ao fim do ano saí e depois tive uma experiência numa academia inglesa, em Portugal, uma academia inglesa, mas estava sediada em Portugal, em Rio Maior, e aí já foi onde comecei a trabalhar como preparador físico mesmo, da equipa principal. Depois voltei para o Olhanense como preparador físico novamente, depois fui para o Atlético, em Lisboa, na altura estava na segunda divisão, e depois fui para a Arábia Saudita, onde tive 2 anos e meio, Emirados Árabes Unidos, voltei para a Arábia Saudita e agora os últimos 3 anos tenho estado em Inglaterra. Uhum. Sim, e mesmo a transferência como tu falaste, do próprio ténis para o futebol, isto nós em termos de capacidades físicas não diferem muito, o treino das próprias capacidades físicas não difere muito modalidade para modalidade, porque uma aceleração tanto se treina no ténis como se treina no futebol, né? E conseguimos trazer de um desporto para outro, mesmo que sejam diferentes. Sim, exatamente. Assim, eu acho que tens razão no que estás a dizer, apesar de temos sempre que respeitar aqui um bocadinho aquela coisa que é a especificidade, não é? Quer dizer, há contextos que depois há exercícios e tudo isso tem que ser adaptados ao teu contexto, mas as bases e ideias que tu vais criando de exercícios para os jogadores para determinados objetivos que tu pretendes, tu consegues,
muito bem fazer essa transferência de modalidades para outras modalidades, e isso cada vez vai-se vendo mais, cada vez vai-se buscar mais ideias ao basquetebol, vai-se buscar ideias ao handball e por aí fora. As modalidades hoje em dia, principalmente os desportos coletivos e tudo isso, têm muita coisa em comum, não é? E a partir daí é saber fazer o sumo que achas que podes tirar daquela modalidade ou determinado tipo de treino e ver de maneira que se pode adaptar e que se pode acrescentar alguma coisa à tua metodologia. Claro, sim, sim. No fundo é sermos como uma esponja e adquirir de tudo um pouco e depois fazer a seleção do que necessitamos e das ferramentas, que no fundo são tudo ferramentas, das ferramentas que precisamos utilizar para determinado fim, né? Seja contexto, seja o treino de uma capacidade. Sim, eu tenho sempre feito isso na minha experiência, mesmo na maneira como estudo e como preparo, também faço um bocado disso. Eu não gosto de fechar a minha busca e o meu conhecimento a uma linha só de pensamento, ou seja, há uma linha que defende que isto é que funciona, então vou explorar isto até à exaustão. Eu não me gosto de agarrar a nada e gosto de me agarrar a tudo. Basicamente é isso. Sim, é a melhor analogia, sim, sim. Gosto de perceber que para determinadas coisas posso ir buscar coisas a um sítio, às vezes não, podem já estar fora de moda, podem já não ter grande utilização, mas se eu algum dia encontrei uma utilidade muito grande naquilo e eu vejo depois que na prática, no dia a dia, aquilo funciona, porque é que eu não hei de usar só porque alguém vem dizer que há um estudo que diz que, ou pode vir um conjunto de estudos, ou que seja, a dizer que aquilo não funciona, ou que não é o melhor. Se tu achas que aquilo funciona para ti e gostas dos teus resultados, não vais deixar de fazer, não é? Podes mudar, até podes mudar e até podes deixar de fazer mesmo. Tanto funciona para um lado como para o outro, não é? Mas essas coisas, quando tu estás a fazer as coisas, tu achas que aquilo que tu fazes te traz resultados, à partida não vais abdicar, não é? E então, sempre, quer no estudo, quer na prática, gosto de ir bebendo, gosto de ir perguntando, eu também faço o mesmo, eu também vou tentar chegar aos treinadores que eu acho que possam ser uma mais-valia no atletismo, tento, tento reunir-me, tento ter formações, tento com eles e tentar, e daquilo que eles conseguem, daquilo tudo que eles dizem, eu não consigo absorver toda a experiência nem toda a informação que eles dão, mas tentar sempre 2 ou 3 coisas que eu fico e digo assim, pá, isto eu posso fazer isto, eu posso aplicar isto aqui ou ali, e tento fazer assim dessa forma. Não, na minha opinião, eu vejo também as coisas dessa maneira e acho que mesmo assim é a melhor maneira de encarar tanto o próprio estudo como a própria prática, o planeamento e tudo mais. João, vamos só passar agora para aqui esta questão. Qual é assim, o papel de um recuperador numa equipa de futebol? Porque muitas vezes esta parte, seja de recuperação, seja mesmo a parte da prevenção de lesão, às vezes é negligenciada neste contexto do próprio futebol. Uhum. João, é assim, o papel em si é uma forma prática, é fazer o transfer entre o trabalho que fazem toda a equipa médica e antes do jogador poder integrar o trabalho com toda a equipa, não é? Ou seja, prepará-lo novamente, preparar a progressão deste estadio para o próximo, não é? Tipo para a pré-competição, para a competição também. Tu dizes que, sim, é negligenciado. Eu acho que isso também tem muito a ver muitas vezes com os recursos que os clubes têm. Se os clubes já tiverem recursos para poder apostar nessa área, outras vezes preferem apostar noutras coisas e não nas pessoas que façam este tipo de papel. Outras vezes tenta-se recorrer aos que já se têm para fazer. Depende muito. Agora, na parte da prevenção, tanto na parte da prevenção como na parte de recuperação, o fundamental é conseguir ter sempre uma boa relação, uma boa
ligação entre todos os departamentos, quer os treinadores, quer o departamento médico, quer o departamento, neste caso, de condição física e pronto, basicamente condição física. E quando isso acontece, quando há uma boa ligação, uma boa comunicação, onde tudo é mais transparente e a informação corre de forma fluida, as coisas tornam-se todas muito mais fáceis para toda a gente. E acho que quem ganha com isso é os jogadores, e depois a equipa e o rendimento. Vão estar mais jogadores disponíveis e poderá favorecer o rendimento. Sim, eu acho que a comunicação em si é um aspecto fundamental neste processo todo, seja de recuperação, seja mesmo de uma recuperação para o jogo e condição para que ele possa jogar no próximo jogo. Né? Acho que a comunicação, seja entre departamento médico, seja entre departamento de preparação física, treinador principal, acho que se houver essa boa ligação entre todos e essa boa comunicação, como tu disseste, flui o nosso trabalho, flui muito, muito mais facilmente e muito melhor, e quem ganha mesmo com isso é o próprio clube e os próprios jogadores. Sim, na minha perspectiva, é muito difícil conseguires ter bons resultados se não houver essa simbiose, essa ligação entre todos os intervenientes neste processo. Uhum. Em termos de preparação, como estavas a falar comigo, em termos de preparação pré-treino, pré-jogo, usas algumas estratégias de, sei lá, assim, em termos de potenciação ou algo assim, ou ativação do próprio sistema nervoso, utilizas algo desse género? Sim, eu, na maneira como encaro o treino e cada vez mais, acho que a preparação para o treino é um timing na temporada e na época fundamental para o jogador. Porque apesar de serem estímulos que são curtos, não são estímulos com muita duração, mas realizados com intensidade e muitas vezes ao longo do ano, ao fim de 2, 3, 4, 5 meses, já começa a ser um valor interessante de carga que aquele jogador tem, comparado com um jogador que não faz nada. Não é? E acho um timing, principalmente em campeonatos, onde os jogos são uns atrás dos outros, onde os calendários são muito congestionados, onde não há muito tempo físico, espacial para treinar, não é? Porque jogas muito e recuperas, recuperas, então qualquer tempozinho que tu consegues aproveitar para meter um estímulo e que seja benéfico para o jogador é uma oportunidade. E pronto, aí acho que é fundamental se conseguires ter todos os jogadores a potenciar esse tempo e a otimizar a preparação para o treino, garantir uma boa ativação. Falavas bem também de toda a componente neuromuscular, toda a componente neural, todo esse drive de conseguires, não só conseguires também das avaliações que fazes constantemente e que fazes no início da época, saber que o jogador tem determinados déficits ou tem mais tendência para ter determinadas lacunas ou déficits em determinados grupos musculares que influenciam o rendimento ou que podem causar lesão. Então vai estar sobre debaixo do olho e vai estar sempre a tentar potenciar e nessas ativações é o momento ideal, porque também vai sendo respostas de como é que o jogador se vai sentindo, treino após treino, cada vez os feedbacks que eles te vão dando também vão sendo cruciais para tu ires ajustando o caminho que queres fazer com ele e que tipo de exercício é que ele responde melhor, porque todos os jogadores respondem de maneira diferente aos exercícios, cada um adapta a carga e assimila a carga de uma maneira. Tu também vais ter que ir experimentando, olha, este jogador não está a responder muito a este exercício, então vou procurar outro exercício com características parecidas, mas que tenham um estímulo um bocadinho diferente, a ver como é que ele responde. E assim, é que estavas a dizer relativamente à potenciação, estavas a perguntar tipo os chamados papos, esse Sim, tipo sim, mesmo algum tipo dessas estratégias. Sim, às vezes, sem dúvida, tentamos às vezes ir mais consoante também o estado em que está o jogador, não é? Porque
se o jogador estiver suficientemente recuperado para podermos dar esses estímulos um bocadinho mais explosivos e não sei o quê, sempre que há uma oportunidade também é uma altura boa para o fazer. Sim, e é como tu disseste, e eu também tenho essa perspectiva de que a curto prazo, devido ao timing e ao tempo ser curto, não ter logo uma grande resposta ao final de 2, 3, 4 meses, devido à acumulação desse próprio volume, com essa máxima intensidade, pode vir a ter uma boa resposta, se calhar naquelas fases mais cruciais de uma época, não é? Sim, eventualmente, às vezes tu numa época chegas a uma altura da época, tens não sei quantos jogos e não tens tempo, não tens tempo para dar determinados estímulos porque não sabes como é que o jogador vai recuperar ou vai reagir se não tiveres já feito isso antes, e se não depois fazer isso ao longo do tempo, ele pode chegar a essa altura e não estar preparado para tolerar todas essas cargas, não é? E então, não só com esse trabalho de ativação, mas com o resto de tudo que vais fazer na época, vais metendo moedinhas lá no mielheiro, que é o mielheiro do estímulo e da carga, pouquinhas, um a um, é para depois o jogador imaginar aqui o mielheiro como se fosse a robustez e a resiliência do jogador, e todos os dias tentas pôr lá qualquer coisinha para aquilo ficar cada vez mais sólido, não é? E Sim, essa até a intenção. porque em termos nesses níveis competitivos, em que muitas vezes joga-se 3 em 3 dias e a intensidade dos jogos tem uma intensidade brutal, seja em termos de em termos físicos, muitas vezes aquilo que nós queremos é ter mesmo o jogador pronto para o jogo, nem é acrescentar nada, mas ele está pronto para jogar no jogo a seguir. Sim, e tu sabes também, por exemplo, se o jogador estiver mais apto em termos deste que estamos a falar, se o jogador estiver mais apto a nível e com mais capacidade a nível de resiliência, a nível de robustez, também é um jogador que recupera mais rápido, quer seja quando vem de lesão, quer seja também após fadiga e após o estímulo do jogo, não é? Se o jogador não estiver tão bem preparado, cada jogo custa mais, depois de cada jogo, às vezes até pode render bem no jogo, mas depois demora muito tempo a recuperar. E toda essa preparação que vais dando, o trabalho de força quando podes, e depois mais estes estímulos também, que acabam sempre também ser estímulos de força, eu costumo chamar isto de microestímulos, não é? de força, acho que tudo junto depois acaba por ser um peso importante na preparação e na prevenção também de lesões. Sim, é esta microdosagem em que temos que ter a noção de que ele não sai demasiado fatigado da própria sessão e está pronto para treinar ou para jogar no dia a seguir, mas que se calhar ao longo do tempo podemos ter um efeito benéfico em que ele consiga durar não só a época toda e não ter nenhuma lesão pelo meio, ou mesmo talvez potenciar-lhe o rendimento nesta última fase da época que já vem com um grande volume de jogos, um grande volume de treino e ele já estar pronto para responder às cargas a que vai estar exposto já ali a meio, final de uma época, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Aqui, mesmo na própria especialização, falamos muito numa própria estratégia, numa periodização de manutenção das qualidades físicas, em que numa pré-época ou mesmo off-season, mas aí o jogador já não está no clube, mas numa pré-época em que tenta-se dar uma adaptação com mais volume aos jogadores e a seguir, durante a época, ir gerindo estas próprias cargas de modo a que não tenhamos se calhar nenhum pico em nenhuma das épocas, porque com um pico vem sempre uma descida, e essa descida muitas vezes pode ser até mais agressiva que o pico que tivemos, e manter a própria linha das capacidades físicas, mantendo-as ao longo da época. Sim, sem dúvida. O objetivo é elevar até onde conseguirmos a uma base que seja estável e que garanta que consiga render e depois tentar mantê-la o máximo possível, o mais alto possível. Uma Não, coisa, não sei uma se... coisa é tu manter, uma coisa é manteres o nível constante a época toda, mas se o nível for médio e a tua equipa estiver a Sim, render a um nível médio, se calhar não faz tanto, não é tão benéfico, não é? O mais difícil é
subir lá e subir e depois manter lá em cima, não é? Essa é que é a grande dificuldade, Sim, sem dúvida. e esse é que é o grande desafio, e esse é o nós também percebermos se essas próprias cargas estão a meio, a médio, ou se podemos subir algo mais ou não, não é? É sempre aquele limiar saudável, não é? Se dermos mais, se calhar pode usar, mas se calhar se dermos menos, não vai ter o estímulo suficiente, não é? Exato, essa é a grande receita que todos procuramos sempre, parece que há sempre qualquer coisa que podemos, parece que dá sempre para potenciar um bocadinho mais, mas depois também quanto mais potenciamos, mais perto estamos do risco. Mas essa é que é a magia, não é? O desafio que esta profissão também nos dá, que é tentar optimizar ao máximo e sem partir. É um bocadinho essa, Sim, essa esse ideia, ponto de não é? vista, essa perspectiva. E como já te estava a dizer antes de entrarmos em conversa, aqui uma coisa engraçada que é, eu sempre pratiquei futebol e uma coisa engraçada é que desde que comecei a estudar esta parte mais das capacidades físicas, prevenção de lesão, otimização do rendimento, e a perspectiva com que olho o próprio jogo já se torna diferente. Já não deixei de olhar tanto, se calhar, para como a jogada se estava a desenrolar e se a jogada era bonita, mas se calhar para a forma como o próprio jogador estava a correr, tá? Ou então como é que o próprio movimento do próprio remate está a ser executado. Não sei se aí também te acontece, e acho que é um dos papéis da nossa profissão, é esse mesmo, não é? João, epá, eu às vezes digo, quando os jogadores não, eu marco, quer dizer, a equipa marca os golos, eu celebro efusivamente, mas quando a equipa também acaba sem se lesionar, ou algum jogador que veio depois de lesão e faz o primeiro jogo, segundo jogo, terceiro jogo, há sempre tensão, há sempre um risco, já sabe, dentro do nosso controle e da nossa perspectiva, há controle, mas há sempre risco associado. São golos também para nós. Para mim, pá, eu vejo dessa forma. E sem dúvida, às vezes estou a ver jogos e estou a tentar focar a ver se o jogador está com aquela capacidade, aquela frescura os deslocamentos. E quando olho para mim, foi um golo assim, eu não vi o que é que aconteceu na jogada, estou tão fixo a olhar só para o que é que está a acontecer ali, ou mais atento a determinado aspecto, e às vezes parece que sais do jogo, de repente eu epá, como é que foi o gol? Quem é que passou? Quem é que não sei o quê? Pergunto aos meus colegas ao lado e parece que apagaste, é porque estás atento, não estás focado metes o foco noutro aspecto e parece que desligas. Sim, é mesmo. Eu notei isso agora, tenho notado isso agora nos últimos tempos, desde que comecei a entrar mais nesta área e a perceber mais um pouco da própria biomecânica, do próprio movimento, e noto bastante isso em que os meus, ei, grande passe, e eu se calhar já estou mais focado no como é que ele realizou o próprio movimento do passe, não é? Então o próprio sprint em que ele ganhou um avançado, se calhar ao defesa, e eu estou mais preocupado, se calhar estou mais atento à forma como é que ele fez o sprint do que mesmo à própria jogada, né, de ele ter batido o defesa. E epá, Exato. acho engraçado esta visão, porque acho que quem está na nossa área é importante ter esta visão de que a qualquer momento pode haver um, uma lesão ou algo que menos bom durante o jogo e nós temos que analisar e saber de onde é que esse mecanismo vem, não é? Sim. Hoje em dia também com a ajuda do vídeo, depois é fácil analisar e perceber como é que foi o mecanismo e tudo isso e vai ter influência depois também na maneira como preparas a tua reabilitação, perceber em que gesto, em que movimento é que o jogador realmente teve algum problema e se lesionou. Hoje em dia também, claro, ver é sempre, mas às vezes a própria visão, quando estás a olhar, os Sim, sim, ângulos não são não os prevê melhores tudo, e sim. exatamente. Uhum. João, em termos de ISO inercial, eu sei que vocês usam bastante essa máquina. Eu não estou muito familiarizado ainda com essa nova tecnologia de treino. Explica-me só um pouco o efeito da ISO inercial, do treino ISO inercial. Bem, sobretudo,
sobretudo, o exame inercial, sabes como é que funciona o mecanismo da máquina, não é? É um mecanismo que foram máquinas que foram inventadas para trabalhar no espaço, por não haver gravidade. A máquina funciona com uma aceleração, quando provocas uma ação, neste caso, começas com uma ação concêntrica, as poleias ou os cones ganham aceleração e depois dão-te uma sobrecarga excêntrica porque aquilo enrola e elas voltam a ganham muita força e dão-te uma sobrecarga excêntrica. Para nós, e na nossa metodologia, faz sentido usar este tipo de equipamento porque acreditamos que se assemelha mais àquilo que acontece em situação de jogo. Os picos de transição de excêntrico e concêntrico são muito grandes e a máquina consegue reproduzir isso com alguma facilidade e são bastante práticas de usar também. Não tens que perder muito tempo a aprender técnica correta para fazer agachamentos com cargas muito altas e estas próprias máquinas conseguem dar um estímulo bastante interessante a nível de carga e então são um conjunto de fatores que acreditamos que têm potencial e que ajudam e preparam melhor os atletas. Ou seja, quanto mais aceleração nós Não só tivermos na isso, fase não só concêntrica, isso, mais carga vamos ter de absorver, neste caso, produzir força excêntrica, não? exatamente. Aqui, em termos Agora, acho que sim. é um complemento, lá, tal como eu te disse, acho que as outras modalidades todas, concêntrica, isométrica, excêntrica, acho que têm todas o seu espaço e consoante o momento e o estímulo, isso é que eu acho que faz a grande diferença também, quando é que aplicar e em que altura e saber quanto tempo é que pode demorar a recuperação. O excêntrico normalmente demora mais tempo, né? Quando tens sobrecarga excêntrica demora mais tempo, a adaptação também demora mais tempo um bocadinho, mas quando consegues conciliar as coisas, acho que os efeitos são muito bons. Sim, eu tenho esta perspectiva sobre o treino e sobre a planificação, que é o que nós fazemos no treino é uma intervenção, queremos é uma adaptação interna no nosso organismo, é uma intervenção que nós fazemos ao nosso organismo. Tudo o que está à volta são apenas ferramentas que nós vamos utilizar para conseguir obter determinado estímulo, ou seja, não, que se não tivermos acesso a muitas ferramentas ou mesmo se o atleta não dominar um padrão de movimento, há milhares de outras formas de nós conseguirmos obter se calhar aquela adaptação sem estar a pôr o atleta em risco. E foi como tu disseste, a isoinicial, como se calhar o atleta não precisa dominar completamente o padrão do agachamento, é uma boa forma de conseguir naquele padrão, de conseguir ter alguma mais Também existe técnica, também tens que aprender, porque tal como são máquinas que dão bastante intensidade, bastante carga e por isso também tens de ter algum cuidado. Se não tiveres cuidado, também pode estar a fazer mal e pode ser o estímulo, pode ser, ou seja, o output pode não ser aquele que eventualmente queres se não tiver a ser bem feito. Mas sem dúvida são muito práticas e em contexto de equipa, então, quando fazes ações de força, não tens que perder tanto tempo a montar materiais, a tirar pesos, a pôr pesos e não sei o que para preparar uma sessão de força é bastante prático nesse sentido também. Além de todas as outras coisas que já te disse anteriormente. Sim, sim, sim. Sim, no fundo é saber quando é que devemos aplicar os estímulos e conhecê-los para ver que se calhar quando temos um jogo, se calhar 3 em 3 dias, estar a aplicar um estímulo excêntrico não vai ser a melhor opção, não é? Como já falamos, é ter Olha, isso acho que há um mito do trabalho excêntrico que eu acho que é preciso ter algum como é que eu vou explicar isto? Que é bom algum cuidado. esclarecer às vezes. As pessoas, não é cuidado, eu acho que é bom esclarecer, porque às vezes cria-se esta coisa que parece que o excêntrico é um bicho que quando se faz tem que se ter muito cuidado porque isto tanto acontece com o excêntrico como acontece com o concêntrico ou com. Claro, são estímulos diferentes. Agora, tu podes fazer, e tem tudo a ver com a intensidade que fazes no exercício. Tu podes fazer um exercício excêntrico na véspera do jogo.
agora vais dizer quantas repetições, quantos sets é que fazes ou quanta carga é que pões. Podes fazer um exercício com baixa carga, com muito pouca carga e pode ter benefícios para o atleta fazer um excêntrico no dia anterior do jogo e não é por isso que o jogador se vai lesionar. Agora, se deres um estímulo, se calhar descontextualizado, fora daquilo que é o normal, um dia antes do jogo ou dois, se calhar, pois aí já pode haver consequências e vais culpar um exercício que fizeste ou vais culpar o tipo de exercício que fizeste se o jogador se lesionou, ou se calhar não é o exercício o problema, se calhar o problema é o timing em que foi realizado, não é? E isso é umas coisas, às vezes fala-se um bocadinho do excêntrico, parece ter um bicho de sete cabeças, é pá, o excêntrico, fizeste excêntrico, já fizeste não sei o quê, e, e o risco de lesão é maior. Não, depende da intensidade que aplicaste, não é? Que é que fizeste, que exercício é que fizeste, como é que fizeste, que carga é que fizeste. Isso acho que faz bastante diferença. Sim, excelente, João. Essa explicação foi muito boa, pois eu também noto bastante isso do excêntrico, porque muitas vezes, como está a causa mais soreness muscular e tudo mais, muitas vezes tem se calhar metido às vezes parte neste contexto que eu se calhar estive a dizer, mesmo devido a esses parâmetros. Mas foi uma excelente explicação essa desta agora, sim. Que tem tudo a ver depois. E era um bocadinho aquilo que estávamos a falar há bocadinho também, quanto mais adaptado tu estiveres ao estímulo, cada vez tens menos soreness, não é? Tu quando tu vais ao ginásio, fazes um treino, os primeiros 3, 4, 5, 6 treinos, se calhar ficas dorido, mas ao fim de 2 semanas ou 3 estás a fazer os mesmos exercícios, já não sentes nada disso, não é? A adaptação, a mesma coisa com isto, com os exercícios, quer seja excêntricos, quer seja, claro, o excêntrico sempre com uma particularidade um bocadinho mais, efetivamente causa mais dano muscular, mas quando há uma adaptação, tem outros benefícios também, tem bastante ativação neural, é um exercício que pode despertar muitas fibras musculares também, e Sim, fibras rápidas, sim. Podes querer mesmo esse feedback sem criar uma adaptação sem criar uma adaptação, não, sem criar uma reação tão negativa ou tão dolorosa ou com tanto desgaste. Sim, 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 sim. Completamente de acordo, sim. Foi muito bom essa explicação agora, porque sim, às vezes é preciso, foi como tu dizes, explicar se calhar as coisas melhor, porque nem tudo é mau, nem tudo é bom, não é? Há prós e contras, Exato. e estes prós e contras têm que ser medidos consoante o contexto em que nos situamos. É por aí. Uh, em termos de microciclo, em termos de na tua parte, na tua intervenção, uh, se calhar no início da semana vai ser se calhar mais uma parte mais de recuperação. Vocês utilizam alguma estratégia de recuperação dos jogadores para, imagino neste contexto de 3 em 3 dias ou algo assim, para que eles consigam ter uma recuperação mesmo mais rápida ou mais benéfico para que consiga se calhar introduzir ainda um estímulo de treino antes do jogo? Isso depende muito, João, depende muito estratégias de recuperação. Acho que hoje em dia está tudo praticamente. As pessoas têm um dia mais passivo, segundo dia talvez um bocadinho mais ativo, também sem grandes. Mas tudo depende também da distância que estás do próximo jogo e da distância que tiveste no jogo anterior, não é? E isso, a partir daí é que tens que ver o que é que cada jogo te deu, qual é que foi o output de cada jogador, o que é que em termos físicos, o que é que a demanda que foi daquele jogo, como é que os jogadores estão a reagir às cargas e aí tens que adaptar mais tempo de recuperação, menos tempo, mais passiva, menos mais ativa. Aí varia um bocadinho, claro. Eu pessoalmente gosto nas recuperações, imagina, de segundo dia, gosto de aplicar alguns estímulos, que eu chamo de calibrar os fusos neuromusculares, de voltar a dar algum estímulo de força também, coisas mais sensíveis para tentar perceber, eu chamo aquilo, os jogadores são como Fórmula 1 e depois das provas têm os parafusos e as porcas estão todas desapertadas e aquilo há que voltar outra vez a afinar para, quase uma regulação, não é, do jogador, do sistema neuromuscular, perceber como é que estão
como é que estão. Os jogadores também, há muita coisa que acontece no jogo, há muitas pancadas, há muitas citoquinas que são libertadas, há muita inibição muscular que pode acontecer após um jogo, e tentar estar atento e perceber se depois dos jogos há alguma maneira de voltar a ativar aquelas massas musculares que estão, ou grupos musculares que foram mais afetados ou que estão a responder pior, ou então, e tirar alguns dados e avaliar, e acho que o segundo dia de recuperação é bom para esse tipo de trabalho. Sim, eu também gosto sempre de optar assim por uma recuperação mais ativa do que por uma recuperação passiva, em vez de, e se calhar, como tu tiveste a dizer, se calhar alguns estímulos, se calhar com uma intensidade mais forte, mas não tão, com um grande volume, que tenhamos uma maior ativação do sistema nervoso e desse recrutamento de cadeias musculares que possam ter sido um pouco mais afetados pelo jogo, do que propriamente uma recuperação passiva em que os jogadores nem chegam a treinar ou só se voltam a treinar se calhar um ou dois dias depois, a meio da semana. Qual é que é a tua visão mesmo aqui? Já falaste um bocadinho, mas em termos de recuperação passiva, a recuperação ativa. É isso, eu pessoalmente na recuperação ativa também não, quando jogas muitos jogos os jogadores têm que descansar, não é? Se tu ao terceiro dia vais competir, ao segundo dia não há espaço para fazer muita coisa, mas ao terceiro dia tiveres tempo ainda podes fazer um treino em que ainda continuas a recuperar ou tens tempo para recuperar, e o jogo foi muito desgastante o jogo anterior foi muito desgastante ou não, aí tens que pôr na balança o que é que achas que podes fazer cada dia, não é? E pesar e ver o que é que há treinadores que gostam muito de correr, acham que porque pela experiência que tiveram enquanto jogadores se sentiam bem a correr. Eu pessoalmente não gosto de introduzir isto é a minha opinião pessoal, não gosto de fazer muitas corridas, acho que não se justifica, mas gosto de meter alguns exercícios, algumas atividades, algumas coisas ativas, mas que sobretudo tenham um pouco impacto no jogador. Sim, aqui porque muitas vezes o próprio desgaste acaba por ser mais a própria fadiga quando se tem os jogos muito próximos, acaba a ser mais por ser uma fadiga neural do propriamente periférica, não é? Às vezes é um bocadinho dos dois, Sim, não podes, é sempre um bocadinho, não dá para por muito bem preparado que estejas, não podes descurar também a parte periférica, não é? Mas sem dúvida que a parte central também é muito, muito importante. não sei se és a favor, se não, porque ainda não tenho uma opinião muito bem formada sobre, se calhar, treinar sobre o treino tático ou técnico sobre fadiga neural, ou seja, dar um estímulo em que nós induzimos fadiga neural, ou seja, como também já vi alguns testes daqueles em que o atleta está a olhar para um ecrã e aparece uma cor e depois um nome lá por dentro e ele tem que carregar na cor que não na que aparece no símbolo, mas sim na que diz o nome lá dentro durante 4, 5 minutos. Isso faz é induzir uma fadiga central ao atleta e depois metê-lo a treinar no plano tático ou técnico. Se calhar até pode ter se calhar nestes aspectos algum aspecto positivo para neste contexto, ou o que é que tu achas? Olha, nunca fiz nada disso assim desse aspecto, nunca trabalhei assim trabalho com coisas às vezes parecidas, mas mais no contexto de exercício dinâmico no campo e com estímulos diferentes, mas eu acho que todas as situações devem ser treinadas. Tudo aquilo que se possa reproduzir em competição pode ser treinado e potenciado. O treino da força também acho que tem benefícios treinar em fadiga, outras vezes acho que tem mais benefícios de treinar fresco, não é? Aí o treino tática e técnico também é a mesma coisa, acho que há de haver espaço para se fazer estímulos e preparar os atletas para quando isso acontecer estarem preparados. Essa é uma hipótese também a explorar, se calhar no futuro, trabalhar um bocadinho mais, dar mais fadiga central e perceber como é que o jogador depois reage e qual é que é a adaptação que tem quando depois vai fazer um treino mais técnico-tático e perceber se isso
não conheço, nem conheço nenhum estudos que falem sobre isso. Se tiver, João, podes me enviar para eu conhecer um bocadinho melhor mais essa área. Claro, não, eu também o meu contexto também não o requer, não é? Porque não neste contexto em que estou assim mais distrital, não raramente que joga 3 em 3 dias, joga sempre de semana a semana e consegue sempre planear o microciclo consoante os jogos que se tem, não é? E consegue sempre ter este planeamento de manutenção e gerir bem as cargas porque conseguimos ter, ou seja, consegue-se gerir porque sabe-se, já se conhece mais ou menos as equipas, os jogos e, e sabemos que o tempo que temos entre os jogos é igual para todas as semanas e conseguimos aplicar os mesmos estímulos durante os mesmos dias, durante as mesmas semanas. Mas quando isso muda, torna-se sempre um bocadinho mais complicado de planificar. Sem dúvida, sem dúvida. E aí o desafio é estar no terreno e vivenciar, e experienciar e ir percebendo também in loco o que é que está a acontecer e o que é que achas que pode ser mais benéfico naquele momento para a equipa. Nós quando chegámos para mim, falo pessoalmente, a Championship foi uma preparação espetacular, é um campeonato onde também jogas, estás sempre a jogar, muitos jogos, e foi um campeonato que deu muita estaleca, no sentido de foi muito trabalhoso, mas tem que também obriga-te a estar sempre a querer melhorar e a optimizar mais todas os teus processos e todas as tuas metodologias para conseguires adaptar-te à realidade da competição. Sim, e como tu falas agora, a Championship, em termos físicos, por vezes torna-se mais exigente que a própria Premier League. Sim, depende também são campeonatos, as equipas também têm um futebol um bocadinho mais de contacto, mais agressivo e sem dúvida que obriga também a outras condicionantes. Sim, porque mesmo na explicação, de vez em quando analisamos estes aspectos em que mesmo depois a liga mais abaixo da Championship, em termos físicos, em termos seja de sprints a alta velocidade, seja de metros percorridos, é sempre maior. Quanto mais abaixo for a divisão, mais sprints, mais metros percorrem. E, e aí é sempre ter em conta o próprio contexto em que estamos inseridos. Sem dúvida, sem dúvida. Supostamente, quanto mais qualidade houver com a bola, não é? Há menos necessidade, se calhar, de correr tanto. Agora, também já houve uma altura também que se via que as ações mais explosivas e os melhores jogadores também mais rápidos e não sei o quê, também estavam nas competições, nas melhores ligas, não é? Então também às vezes inverte um bocadinho aí os parâmetros, quer dizer, às vezes os jogadores mais rápidos também estão nas melhores ligas e aumenta um bocadinho logo o número de sprints porque são feitas as corridas também a mais alta intensidade, mas de uma forma geral houve uma altura que se via que quanto mais baixava na liga, maior era a distância percorrida, corre-se mais do que se joga, não é? Um bocadinho essa ideia. Quando o nível melhora um bocadinho, à medida que o nível vai melhorando tecnicamente e a qualidade dos jogadores começa a ser cada vez melhor, pois, no princípio, parte do princípio que jogam mais, não há necessidade de correr tanta, há mais inteligência, não é? Inteligência tática, mais organização, vai lá, cada vez mais, não é? E isso faz diminuir os parâmetros depois físicos, não é? Sim, e uma das coisas que eu tento transmitir também com quem trabalho é que o futebol muitas vezes são premiados aqueles que tecnicamente ou têm o melhor skill, mas muitas vezes e acabam por algumas vezes descurar esta parte do trabalho das capacidades físicas. Mas o que eu costumo dizer é que tu podes ser muito bom em termos de skill e tecnicamente, mas as lesões vêm, ou seja, se não estiveres preparado para o estímulo que vais receber, a lesão o risco de lesão aumenta muito. Ou seja, não é é numa já de potenciar essas capacidades técnicas. Ou seja, um clube não quer um jogador que jogue 2 jogos e se lesione durante 2 meses, quer um jogador que
jogue durante 30 jogos, não é? Ou seja, esta parte das capacidades físicas e mesmo da recuperação e da prevenção de lesão é mesmo potenciar a capacidade técnica dos jogadores para que estes tenham o melhor rendimento possível. Sem dúvida, sem dúvida. Esse é o que todo treinador quer, é que consiga ter o seu jogador disponível para jogar os jogos todos. Pois, e às vezes é, depende também, aqui está sempre o contexto em questão, não é? Seja o contexto em que trabalhamos, as condições que temos, essa própria comunicação que temos com o próprio treinador, o quanto o próprio treinador acha que o nosso trabalho é relevante, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E sim. João, não sei, disseste-me que tínhamos que terminar assim por volta Tens mais uma questãozinha, tranquilo. É? Se houver assim mais alguma pergunta que... Eu aqui o que tinha mais era em termos desta própria parte da recuperação, que é vocês, que tu analisas mais ou menos os jogadores que próprio GPS durante o jogo e fazem o que é a análise dos dados e conseguem ter o máximo, se calhar o jogador que se calhar correu mais numa ação há de ter um treino se calhar mais especializado para a parte da recuperação e outros se calhar, mas nem todos, mesmo do jogo até à própria ação, recuperam da mesma forma, né? Umas recuperam mais rápido, outros recuperam menos rápido. Como é que consegues ter este feedback, este controle de... Aí acho que é fundamental a comunicação, tal como dissemos no início, entre todos os departamentos, aqueles que possam recolher informação dos jogadores e depois a própria relação também e conversa consegues ter com os jogadores, né? Quer dizer, interpretas os dados do jogo, olhas para os dados do GPS e às vezes dizem assim, pá, este jogo talvez o jogador vá recuperar rápido e se calhar chegas que falas com o jogador e dizes, pá, eu estou muito cansado, não é? E tu dizes, então tem que ser uma recolha de informação, quanto mais informação tiveres, consegues conjugar mais dados nesse sentido e tentas perceber, olha, se calhar há um jogador que precisa de mais tempo para recuperar e aí tens que individualizar, porque é o que estavas a dizer, que há jogadores que recuperam ao primeiro dia já estão muito cansados e ao segundo estão bem. Há jogadores que ao primeiro dia parece que não jogaram e ao segundo têm a ressaca do jogo e sentem-se muito mais cansados ao segundo dia. E é importante conseguires receber informação, ganhar confiança com os jogadores, perceber que o feedback que dão é o feedback importante para ti e para eles, para tu conseguires ajustar melhor as cargas que vêm para a frente e quanto mais ajustadas forem as cargas, mais benefícios o jogador terá. Vocês ao início de cada treino realizam algumas questões de readiness ou têm algum questionário ou algo do Sim, género? fazemos sim, sim, temos sempre uns questionários onde o jogador pergunta a qualidade do sono, a qualidade as horas que dorme e como é que se sente a nível de fadiga geral, como é que está ao nível de soreness, tudo isso. Pois Hoje em eu acho dia, que essa parte é das mais importantes porque o próprio sono é a melhor recuperação que o atleta pode ter. E se ele nessa noite descansou mal, ou se calhar devido ao stress do jogo ou algo, pode influenciar olha, bastante a sua saúde. é uma boa ferramenta porque tens informação e depois podes fazer o que quiseres com ela. Mas por outro lado, da minha experiência, também às vezes tens que ter algum cuidado, porque o jogador nunca quer dar a parte fraca, quer mostrar que está sempre bem, está sempre disponível, principalmente os jogadores que estão a jogar menos, não é? Querem mostrar que estão sempre disponíveis, então é bom ter esses dados, mas também é bom ir confrontando e perguntando, porque às vezes já aconteceu, tu perguntas uma coisa a um jogador e depois vais ver aquilo, mas isto não bate certo uma com a outra. Pergunta, mas olha, eu não distraí, pensava que era aqui, estava a dar um valor errado, ou afinal, não sei o quê. É um bocadinho, não é tão linear. Se fazer aquilo, a resposta que é basear-se naquilo, então deixa-me só, imagina tens um treino programado, hoje vou fazer isto, olhas para aquilo, está tudo certo, vou seguir em frente, mas se tiveres feedback de 2 ou 3 jogadores, olha, ainda estou um bocadinho dorido, ou ainda estou um bocado pesado, ou do último treino, já ponderes, então se calhar vou aliviar mais aqui, ou afinal não estou
totalmente recuperados, então se calhar posso ainda até puxar um bocadinho mais, não é? Sim, e também já me aconteceu uma própria situação que é a própria forma como, ou seja, foi como tu falaste, os jogadores nunca querem dar a parte fraca. E mesmo aqueles que jogam têm sempre, se calhar, têm sempre o receio de, se disserem alguma coisa, podem já não jogar. E então, ou seja, estas questões são boas, mas o contacto cara a cara, porque ele até mesmo no contacto cara a cara nos pode dizer aquilo que pôs na folha, mas a forma como ele próprio responde, conseguimos ter ali a noção de que se calhar há aqui algo que não está a bater certo com a resposta que ele me está a dar, não é? Exato, exato. Acho que a comunicação nesta profissão é fundamental, ou seja, com os jogadores, então acho que nós ganharmos a confiança deles e que eles depositem a própria confiança deles no nosso trabalho, ou seja, que eles confiem no próprio processo que nós estamos a criar, é a parte fundamental para que tudo corra bem. Sem dúvida, João. João, eu não tenho aqui, não sei se queres acrescentar alguma coisa, se queres Não, alguma João, coisa. Acho que também estás um não bocadinho tenho apertado assim de tempo. também. Tenho que ir dar um treino. Pois isto agora em Tenho casa, agora um treino. uma pessoa tem que se reinventar Exato. agora. Exatamente, exatamente. Olha, obrigado por esta oportunidade, João, e é com muito gosto que aceitei o teu convite e desejo-te felicidades e precisares da minha parte também, tens o meu contacto, estás à vontade, o que eu puder ajudar, tenho todo o gosto. Olha, João, e desta parte é um privilégio enorme poder estar em contacto contigo, porque se calhar noutra situação havia de ser quase impossível, não é? Mas olha, só te tenho a agradecer pela tua partilha e foi muito bom para mim, foi uma grande oportunidade e muito obrigado. Espero que as pessoas que ouçam tirem tanto da conversa como eu tirei para mim também. Grande abraço, obrigado. João, excelente, obrigado.